principal aí do final de semana, talvez da semana inteira, que vem repercutindo muito no futebol mundial, não só aqui no Brasil, que é o lance do Lucas Paquetá. É um caso muito grave aí para o futebol, principalmente para o Paquetá, que ele pode ser punido por manipulações no futebol. Vou dar a palavra para vocês também, mas para vocês entenderem um pouco do contexto, ele foi acusado faz um tempo ainda, só que agora isso voltou à tona. Ele havia sido acusado por manipulações diretas dentro de campo, ele mesmo ali participando de lances suspeitos para outras pessoas ganharem dinheiro em cima disso. São acusações muito sérias, a Federação Inglesa está em cima disso e quer levar isso para julgamento, o que tudo indica que vai acontecer. Quero saber de você, Maurício, o que você está vendo desse caso, como você está acompanhando, porque a punição pode ser bem severa, né? Porque há categorias diferentes disso na Inglaterra. Tem a categoria 1, que é para quem, vou dar um exemplo aqui para vocês. Se um jogador do futebol inglês apostar em um jogo fora da Inglaterra, se ele mesmo apostar em um jogo, for pego apostando, ele vai estar incluído na categoria 1 dessa punição, que são algumas punições mais leves, de 3 meses, por exemplo. Porque lá eles são bem severos com isso, né, galera? O jogador não pode ter nem patrocínio, não pode fazer nenhuma propaganda de casa de apostas. Um pouco de hipocrisia, né? Já que os times estampam na camisa, o próprio West Ham estampa uma casa de bet, mas os jogadores não podem ter patrocínio nenhum disso. O Fred Caldeira, dá os créditos aqui, apurou muito bem essa informação, trouxe tudo isso lá no TNT, e a gente vai trazer aqui agora da nossa versão. Porque, cara, é um assunto muito grave, né, Maurício? Paquetá realmente pode tomar um gancho muito, mas muito forte da Federação Inglesa, que pode se extrapolar até para uma federação, para a FIFA, para a UEFA, não é? Exato, não seria o primeiro caso, né? De cabeça, assim, é o terceiro que eu lembro. Teve o Ivan Toney, o Tonali e agora o Paquetá. Eu acho que o que agrava a situação do Paquetá é que, pelas investigações, parece que pessoas próximas a ele se beneficiaram desses cartões amarelos que ele tomou, né? Então isso é o principal agravante de toda essa acusação. Só que é uma situação muito complexa, sabe? Você conseguir comprovar que era o esquema. O Paquetá não se defendeu, né? Mas declarou que entregou o telefone dele para as autoridades e ele... Eita, não fui eu, hein? Não fui eu. A banda acordou, hein? Parece que ele está bem tranquilo em relação a isso, mas tem que ver como que a Federação de Futebol vai lidar, né, com essa situação. É triste para o Paquetá e pela segunda vez esse assunto volta à tona quando ele está perto de uma janela de transferências e, assim, ele é o principal jogador do West Ham, né? Não em termos de gols, de assistências e tal, mas ele é o motor desse time do West Ham, né? Então era para ele já estar no Manchester City nessa temporada. Tudo indicava que a transferência se concretizar agora, dependendo do julgamento das investigações. Mas, de novo, o Paquetá se envolvendo nesse escândalo. E quem sofre também é a seleção brasileira, né? Porque eu acho que talvez ele acabe sendo cortado da Copa América. Não sei ainda como é que a CBF vai... Vai depender mesmo da CBF e do Dorival, como eles vão entender ali, né? Porque isso vai demorar um pouco para ser essa punição dele, não é instantânea, não vai ser rápido, não vai ser agora. Em outros casos que aconteceram na Inglaterra, até a punição sair de fato, demoraram 6 meses ou até uma temporada inteira. Então isso não impactaria, por exemplo, na Copa América. A não ser que a seleção ali, conversando com o jogador, entenda que é melhor deixar ele de fora por conta desses assuntos assim. E mesmo supondo que ele seja punido agora, vamos supor que ele seja punido antes da Copa América, ele ainda poderia atuar na Copa América, porque a punição de imediato seria apenas no futebol inglês. Fora da Inglaterra, a princípio, ele poderia atuar. Mas claro que isso pode se estender, porque a Federação Inglesa, eles são bem rígidos nisso e vão querer levar isso à UEFA e à FIFA, não vão querer deixar ele punido só ali no futebol inglês, né? Exato. Mas e também tem a questão de imagem, né? Pode ficar...
sei lá, um feio, não sei, para a CBF, talvez eles não queiram se envolver com isso. Até porque teve bastante escândalo com aposta aqui no Brasil, né? Só para encerrar minha participação, até desculpa me alongar bastante, o Ivan Toney foi suspenso inicialmente por 15 meses, depois a pena foi reduzida para 8. E o Tonali foi suspenso por 10 meses. Mas vale lembrar que são casos diferentes, né? Porque Exato. o Tonali está em uma outra categoria de ele apostar diretamente em outros jogos. Ele mesmo vai lá e aposta. O caso do Paquetá é um pouco mais grave porque ele está infringindo dentro de campo. Ele está ali supostamente manipulando o jogo ali para tomar um cartão para alguém se beneficiar disso, entendeu? Ele está envolvido caso diretamente, Tonali, né? foi na Itália. Ele está envolvido diretamente, porque o caso nível 1, né? É quando o jogador, como a LF disse, tipo, o jogador aqui do Brasileirão, tipo, sei lá, o Daverson aposta, supostamente, né? A gente está dando um exemplo aqui, obviamente, e aí ele aposta no campeonato australiano, entendeu? É como se fosse isso. Mas no caso do Paquetá, ele tá, tipo, beneficiando os outros porque as pessoas estão apostando que ele vai tomar um cartão amarelo. E aí ele vai, tipo, supostamente age para tomar um cartão amarelo. Os jogos que ele foi acusado, os cartões amarelos foram cartões amarelos bobos, que acontecem no futebol, mas trazendo para manipulação. Pode ser que sim, pode ser que aconteça. Suspeito, né? É bem suspeito, os jogos foram todos no final de 2023, no meio da temporada da Premier League, né, que termina no meio do ano. E mais uma vez acontece isso aí, né? Isso vem à tona na janela de transferências, como bem disse Maurício. E, cara, é complicado porque os jogadores que tiveram uma punição parecida com ele foram jogadores que tomaram punições de 6 anos e até 10 anos. E, tipo, nesse caso, ele pode, a pena mínima talvez seja de 6 meses, mas a pena máxima é de ele ser excluído do futebol, cara. Entendeu? E isso é muito complicado, porque é um jogador que tem a sua vida estabilizada financeiramente, pode ajudar as pessoas que estão ao redor dele, entendeu? E se ele tiver realmente se colocando nesse ponto de manipular cartões amarelos, de infringir a ponto de mexer, né, no andar do jogo para poder beneficiar A ou B, cara, é muito complicado. Tipo, é uma situação que ele tem que ser punido severamente, entendeu? Se for verdade mesmo, né? E tal. Então a gente fica na torcida aí que isso se resolva o quanto antes, talvez até antes da Copa América, se possível, para que, se ele não seja punido, se ele não for punido, for comprovado que ele não tem nada a ver com isso, que ele vai jogar a Copa América porque ele está sendo destaque na seleção brasileira, é um dos jogadores mais estáveis, né, podemos dizer assim, da seleção brasileira nesses últimos tempos. E se for verdade que ele nem vai para a Copa América, porque um cara que isso falta caráter, né, na pessoa. Tipo, isso é extra-campo, isso é extra-jogador, isso aí já tem a ver com a pessoa, né, caso seja verdade. Então, minha torcida é que isso se resolva o mais rápido possível, independente de ser inocente ou não, para que continue. E se for realmente culpado, que sirva de exemplo, né? Porque é uma situação muito grave e eu não esperava de acontecer, principalmente com o Paquetá, que sempre foi um cara muito família, que sempre foi um cara muito presente nas redes sociais ali com seus filhos, sua esposa e tudo mais. É um pouco decepcionante, mesmo que não tenha nada comprovado. Cara, só para reforçar o seu comentário antes da Thay falar, só uma opinião mesmo, é surreal ele se passar por essa situação, ele não precisa disso mesmo, sabe? É, sim, bizarro, cara, bizarro. Um jogador como ele, no lugar onde ele está, com esse prestígio todo, sendo disputado por vários times maiores que o West Ham, tendo sua contratação, sendo titular absoluto da seleção brasileira na última Copa, e muito importante no ciclo para a próxima Copa, fazer isso com a sua carreira, né? Então, Elef, eu ia trazer exatamente esse ponto, né? Porque, assim, a gente tem duas vertentes para olhar em relação a esse assunto. A gente tem a vertente dele ter feito realmente isso, contribuído, e dele não ter feito. E aí é que pega para mim. Porque, assim, complementando, né, o que você estava dizendo, Paquetá foi um dos maiores nomes, assim, de meio-campistas na temporada, né, jogando pela Premier League. Ele jogou realmente demais essa temporada. Na seleção brasileira, é um dos jogadores mais estáveis, sim. A seleção joga diferente quando o Paquetá está em campo, preenche diversas funções,
tanto no meio, no último jogo da seleção, ele estava caindo pela ponta esquerda. Então, assim, é um grande jogador, tem um ótimo mercado, principalmente na Premier League, que o Manchester City já estava sondando ele, já ia fazer uma proposta por ele, se eu não me engano, acho que não chegou a concretizar a proposta ao West Ham. Então, um jogador com a carreira assim, pronta para decolar ainda mais, né? Porque ele já está num grande time da Premier League, mas iria para um outro que é maior ainda. E aí, financeiramente, ele não precisaria disso. Muito provavelmente esse valor, né, que normalmente acontece quando os jogadores são envolvidos nesses casos, não passa de, sei lá, 500 mil, vamos botar esse exemplo. E o que é 500 mil para um jogador como o Paquetá, que tem um salário muito maior que isso, sabe? Que já está completamente estabilizado financeiramente, que já deu para ajudar a família toda. Então, assim, realmente eu não consigo acreditar que ele tenha feito uma coisa dessas, assim. E a outra vertente é que, continuando aqui o meu raciocínio, é que, assim, é burrice, sabe? Ele ter feito isso. Burrice. Mau caratismo, não sei, às vezes, pela pessoa que ele já demonstrou ser, pode ser uma questão de, assim, eu vou fazer isso para ajudar outras pessoas sem eu ser pego. Mas, assim, cara, é uma situação, se você for pego, como está acontecendo agora, que ele está sendo investigado, é fim de carreira. E aí você prefere abandonar, perder toda a tua carreira, que você está numa construção muito boa, por conta de uma coisa mínima, assim, mínima porque eu digo do que ser feito, né? Que você entra ali, faz o que a gente sabe como é que faz e ponto, então por isso mínima. Mas grandiosa para o futebol, obviamente. De maneira errada, né? Então, acho que teria sido uma escolha muito burra da parte dele mesmo, porque burrice, não tem outra palavra para isso, pelo menos ao meu ponto, sabe assim? Porque não vejo o Paquetá como um jogador de mau caratismo, enfim. Como o Vini falou, ele sempre é muito família, está sempre presente com os filhos nas redes sociais, então realmente não vejo essa energia do mau caráter vindo dele. Então, a única coisa que eu entendo é que seja burrice, porque agora ele pode a menor pena para isso. São 6 meses e a maior é realmente ser banido do futebol inglês, principalmente. Só que ele sendo banido do futebol inglês, qual era o outro clube que vai querer aceitar o Paquetá ali dentro dele, entendeu? Dentro do clube, como jogador. Muito difícil, então é praticamente sim um fim de carreira. Né? E aí você perde muita coisa, botou muita coisa a perder. Os lances, eu achei que pela análise, não sei se teria como o Maurício colocar, para o pessoal ver aí também, no pessoal que está no chat acompanhando. Só não dá para botar os lances, mas dá para comentar sobre. Tá. Os lances eu achei que são super possíveis de acontecer, não achei nada extraordinário, forçado, sabe, como o time dele, o West Ham estivesse ganhando de goleada, e aí o jogador vai e faz uma loucura qualquer, de dar um carrinho, uma tesoura para tomar um cartão. Não foi isso, são lances realmente de jogo. Então, e o Paquetá, uma nota, né, soltou uma nota nas redes sociais dele, falando da chateação, disse que ele contribuiu para as investigações no caso, deu o celular dele. Então, assim, acho que agora é esperar mesmo como que a justiça vai finalizar toda essa investigação em relação a tudo que aconteceu e que eles acham que ele fez mesmo, né? E para a gente saber como que vai ser o final dessa história, assim. Se for um desfecho onde comprovem realmente que ele tenha contribuído, né, com esses cartões para que pessoas que próximas a ele tenham conseguido ter o green lá na aposta, realmente é uma situação muito chata, mas que seja punido. Se for realmente concretizado isso, que ele seja punido. É isso. Como agora... esses lances são normais até o ponto de alguém falar que tem alguma coisa suspeita ali, até alguma acusação, que você passa a olhar de uma outra maneira, você começa a pensar, realmente isso aqui tá meio estranho. São umas faltas meio desnecessárias. Não é algo absurdo também. Tipo assim, não é algo tipo assim, claramente você vê que tá fazendo sacanagem. Mas quando você tem uma acusação dessa, você enxerga o lance de outra maneira. Você começa a pensar, há algo estranho aí. E claro que a Federação Inglesa não tá indo só em cima desses lances. Com certeza eles têm algumas outras comprovações para eles que houveram essas manipulações. Eles não vão só pegar lance do jogador e falar, tá estranho isso aqui, vamos te punir. Não, eles vão fazer uma investigação, vão levar isso à justiça.
Então é algo bem complexo. Também, dá para ver o fluxo de apostas em cima sim. Entendeu? Sim, em cima de exatamente. algo específico. Eles pegam exatamente. É muito por isso também, tá? Não é só pelos lances. Os lances, eles vêm, eles pegam os lances através desse fluxo de apostas. E as apostas na Inglaterra talvez seja o país mais que, tipo assim, foi o pioneiro nisso, né? Apostas, pô, se você para pra assistir, por exemplo, Peaky Blinders, que é uma série inspirada em coisas que aconteceram na Inglaterra nos tempos antigos, naquela época eles já apostavam em cavalos, então, e isso foi passado pro futebol também. Então, tipo, por isso que a Premier League, que é uma liga, né, e tal, não é igual o Campeonato Brasileiro, é uma liga muito séria e tudo mais, que procura ser justa em todos os aspectos, ela faz muita... fica muito em cima, né, tanto dos clubes quanto dos jogadores, para que isso não venha a acontecer. Mas só um detalhe, assim, eles pegam os lances justamente pelo fluxo de apostas. Isso. Entendeu? Não vão investigar todos os cartões dos cartões de Paquetá. Eles pegam pelo fluxo de apostas. Falam assim, não, muita gente apostou nesse jogo, então se ele tomou um cartão amarelo de fato é estranho. Até pela mudança, né, nas odds e tal. E Sim. eu vi os lances, assim, conhecendo o Paquetá, e a gente conhece o Paquetá há muito tempo, né? Sempre foi atabalhoado para dar carrinho, para tentar a marcação. Ele se corta bastante, mas ele não tem a técnica da marcação do carrinho. Então ele sempre deu uns carrinhos muito esquisitos. Ou ele sempre estava nesse esquema, entre aspas. A vida toda, a carreira toda dele. Coincidência, né? Só teve um lance. E não foi. Acho que nem entrou no caso, né? É um West Ham Chelsea. O jogo tá começando. Tipo, ele tenta proteger a bola do Sterling. Tipo, dá as costas pro Sterling, fica protegendo assim. E o Sterling, tipo, tenta baixar o braço do Paquetá, alguma coisa assim. E o Paquetá, tipo, reclama com o juiz, larga a jogada, acaba tendo um escanteio pro Chelsea e tal, mas o Paquetá começa a reclamar muito com o juiz. E assim, de fato, é o único lance que pra mim é muito esquisito, e nesse caso nem entrou na investigação. Mas os outros lances, cara, conhecendo o Paquetá como a gente conhece, acho que são todos lances absolutamente normais, conhecendo o Paquetá, né? Não, tipo, perfeito. O que me pega, cara, são os lances que, tipo assim, são no meio de campo, sabe? Sim. Porque são lances que, tipo assim, você não vê necessidade do jogador se jogar fazendo um carrinho ali, tá ligado? São lances que, foi o que o LF disse, quando tem o fator suspeita de estar envolvido em esquema de apostas, a gente vê de outra maneira o lance, entendeu? Mas é algo, tipo, é muito complexo, sabe? Eu não quero acreditar que isso seja verdade, espero que não seja. Ninguém quer, né? E eu vou, antes de ler comentários da galera, vou puxar esse primeiro aqui do Resenha, que ele falou lá em cima ainda, sobre esses dias assistir um vídeo bem bacana sobre os melhores do Brasil, aqui no canal, no caso, parabéns pelo conteúdo. Obrigado, Resenha. Valeu, e lembrar vocês, galera, de se inscreverem aqui no canal, deixarem like, ativar as notificações e compartilhar. E sim, saiu um vídeo aqui no canal, um conteúdo diferenciado, não é um conteúdo de live, que a gente analisou algumas coisas do futebol brasileiro e teremos mais vídeos dessa forma de titular banco ou vende, monte sua seleção. Então fiquem ligados aqui no canal que vão ter vídeos diferenciados especiais para vocês aqui, muito bacanas, o conteúdo muito bom, garanto para vocês. Tamo junto, já deixa a inscrição pra gente chegar aos 800 inscritos agora, que é a nossa próxima meta, né? E eu vou ler comentários aqui, tem bastante comentário. Esse aqui do Caio não dá, cara. Ele falou que a Premier League é igual a gente aqui do Esportes Arena, que não deixa ele colocar patrocinadores nos palpites. Exatamente, Caio, você entendeu muito bem e espero que você continue entendendo. É isso aí. E a Raquel Ferreira deixa o bom dia, tia Raquel. E o Lohance, imagina se fosse o Cocito, ex-Atlético Paranaense, hoje em dia, porque tomou cartão. Esse lance do Paquetá não tem nada demais. O Cocito batia muito, irmão. Ele falou que o Manchester City só vai contratar o Paquetá se, obviamente, não for punido. O Caio fala que o Paquetá ia pro City. O André Araújo fala de Flamengo, Campeonato da Libertadores. E deixou aqui, que vocês tenham muito sucesso nessa jornada e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, André. Tamo junto. O Caio fala sobre a seleção brasileira ter problemas. Porque o Paquetá foi convocado. Acho que por enquanto não, Caio. Como eu falei,
Eu acho que vai depender muito disso, de como o Dorival vai entender essa situação, absorver isso, talvez sentar com o jogador e conversar com ele para entender se vale a pena ou não trazer ele, porque a exposição vai ser muito grande a partir disso agora e vão ficar muito em cima disso por conta dessa situação toda. Então, às vezes, isso afeta o jogador, o desempenho, vai afetar em tudo, né? Na vida do Paquetá, até isso se resolver. Afeta o grupo. Então, devemos te aguardar durante o andar aí da semana, quando chegar perto dos amistosos da Copa América, se realmente ele vai ser cortado ou não da seleção. É isso. Vocês acham que ele vai ser cortado? Cara, Eu acho que não. ele foi cortado, Eu né? acho que ele não vai. Anteriormente, na primeira Anteriormente, ele deixou de ser convocado. É Nem isso aí. convocaram ele, não chegou a ser cortado, nem Isso aí, chamaram. não chegou a ser convocado. Mas, tipo, ele não foi ele deixou de ser convocado porque não tinha convocação nenhuma, né? Ele não tava na seleção. Não tinha... Isso, não, aí quando teve a convocação, Aí quando teve a convocação, ele não convocaram tava foi. ele. rolando ainda um assunto desse, que foi a primeira vez que isso veio à tona e ele não foi convocado. Eu acho que ele deve ser cortado. Porque se não Eu acho convocaram que lá vai rolar atrás... uma conversa. Eu acho que vai rolar uma conversa do Dorival com ele para saber até mesmo como ele se sente, né? Como ele falou em relação a ser exposto, porque aí vai estar ali todo mundo, a mídia inteira, falando sobre ele, em um caso desse, e aí depois ele aparecendo nos jogos. Então, Mas assim, acho que é uma eu acho discussão que tá muito acima grande. do Dorival isso aí. Eu Também, acho que Você acha que tá a acima do CBF Dorival, vai porque definir? isso diz diretamente a seleção brasileira, não apenas uma convocação ou um amistoso, ou a Sim, Copa América concordo. em si, tá ligado? Eu acho que isso Concordo. aí vai ser tratado com o Edinaldo. Eu acho que ele vai ter que assumir esse picles aí, porque tá acima dos jogadores que são convocados, sabe? Isso tem a ver com moral, ética e etc. Sim, E aí sim. você convocando ele, dando espaço para ele jogar, sendo que ele está pode ser punido pela Federação Inglesa, pela Premier League e tudo mais, você meio que vai contra a federação, né? Entre aspas. Não diretamente, porque não vai saltar nenhuma nota falando que Sim. é contra tudo mais, mas meio que de um jeito ou de outro, né? Tipo, fica subentendido que você não está de acordo com aquilo ali. Então, eu acho Você abre que margem para outro jogador fazer alguma coisa e também entender que vai Passar passar batido, batido. nada vai acontecer, né? Tem isso Exato. também. Não, e outra, eu acho que tá acima do Dorival nesse caso. até no questão talvez psicológica para o jogador, sabe? Não é um assunto legal para você tratar o tempo todo. E querendo ou não, ele vai estar sempre exposto a isso toda hora. Por mais que a Copa América seja uma competição até curta, mas assim, se ele jogar muito bem, ser entrevistado, vai ter que ir para a coletiva. E quem garante que não vou perguntar isso sobre ele, sabe? Esse assunto vai estar sempre à Isso tona. aí, Vai perseguir o Paquetá por muitos anos. Exato. Com certeza. Exato. E tipo assim, Até ele se ele for absolvido, beleza, mas até isso acontecer, isso vai estar em cima dele e depois da punição também. exato. Caso ele for punido. Isso que é complicado, entendeu? Sempre vai vir à tona. E aí, tipo assim, a gente que estuda, né, jornalismo e tal, o silêncio também é uma resposta. Então, caso ele seja perguntado e ele não fale nada, isso vai repercutir da mesma forma que ele falasse que, sou culpado, etc. E tal. Então, tipo, sim, com certeza. é complicado demais. Ele vai ter que se colocar nessa situação, entendeu? Então, eu acho que isso está acima até do Dorival. Acho que vai ser um pepino aí para quem resolver, vai ser o Edinaldo, os dirigentes e tudo mais. Vamos ver como vai ser, né, os próximos capítulos dessa história.